Olá, povo lindo, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para mais uma aula. Você já ouviu falar em fonte histórica? Sabe os tipos que tem? Não sabe? Fica comigo que hoje mais a gente vai aprender. Bem-vindos ao canal Mais História. Eu sou a professora Francilúcia e estarei com você hoje questionando um pouco sobre as fontes históricas. Já te convido a se inscrever, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Mas bora de aula? Vamos juntos comigo? O assunto é sobre história, pesquisa histórica. Muitos se já têm estudado sobre a história e hoje nós vamos estar analisando, compreendendo melhor essa realidade. Para isso é necessário investigação desse passado. E nós aprendemos que é o historiador o responsável por fazer essa investigação, por analisar as fontes históricas, que são provas das realizações humanas ao longo do tempo, ao longo da sua história. Então, a palavra fonte, ela vem do latim fons, bíblia d'água, que significa origem, a fonte de informação. E fonte histórica, então, é tudo que se pode fornecer de informações sobre o passado, né, como afirmou Bosch, e também essas testemunhas históricas que são quase que infinitas, porque tudo que o homem fez, tudo que o homem diz e escreve, que se constrói, que ele toca, tudo isso também pode falar, dar informações sobre ele. E isso a gente chama de fonte histórica. Sendo assim, conscientizar as gerações sobre a importância dessa ciência, que é a história, para a valorização dessa história é muito interessante. Então, cabe a nós valorizar e trazer dentro da filosofia, dentro da sociologia, sempre esse questionamento sobre história. Então, conservemos essa memória, né? E a palavra aí que está em negrito é memória. Memória de quem? Dessa sociedade como patrimônio histórico, né? Tá muito ligado com não só com as coisas do passado, né? Mas essa memória é um apanhado de todas essas experiências. Ela se estrutura com tudo que está trazendo tanto nas lembranças quanto no conjunto de esquecimentos, né? Então, ao longo do tempo, o historiador ele vai ser esse cientista social que vai trazer à tona essas fontes e questioná-las. Como vimos, esses vestígios históricos são deixados intencionalmente ou não pelos seres humanos. Então, podemos dizer que há várias classificações para essas fontes históricas, fontes diretas, fontes indiretas, que tinham o objetivo de já deixar para analisar análise de um tempo posterior ou de uma forma indireta, né? Então, tudo que é deixado pela sociedade humana vai ser fonte histórica, vai ser esse objeto de pesquisa e estudo desse historiador. Então, as fontes elas vão comprovar a existência da realidade existente num determinado passado. E essa comprovação se dá por perguntas, questionamentos que esse historiador deve fazer, né? Por si só, a fonte ela não vai dizer tudo sobre si. É necessário levantar questões sobre ele, fazer com que ele reflita sobre aquele objeto, sobre aquele documento, seja ele de fonte oral, de fonte escrita, né, ou de fonte material. Então, existem vários tipos de fontes históricas. Independente de qualquer coisa, essas fontes históricas, elas podem falar e ao longo da história, muito só se questionava e se valorizava na história oficial os documentos chamados escritos. Mas isso foi retirado, né, da questão depois do século XX, muito se viu que o homem ele constrói muito sobre si, não só pelo que ele deixou escrito. Então existem vários tipos. O primeiro tipo vai ser fontes orais, como são os depoimentos, são as pessoas que deixam seus legados, deixam seus registros, testemunhos por meio de entrevistas, né, gravadas, com transmissão, sejam eles de memória ou não. E aí a gente vai ver que costumes, lendas são colocados muito bem. Aqui tem um registro de uma história contada para nós ao longo do tempo, conhecida como a história do cavalo de Troia. E ele foi um registro deixado no livro A Odisseia de Homero,
né, que trouxe muitos questionamentos e trouxe muitos fatos esclarecedores sobre aquele povo que viveu há tantos anos atrás, né, na Grécia Antiga. E é isso aí. Quando a gente fala em documentos, a fonte que a gente vai estar analisando, hoje em dia se valoriza muito, é o depoimento oral. A importância desses documentos, né, desses depoimentos. E são as pessoas mais velhas os que deixam esses registros. Também nós temos as fontes escritas. Essas fontes escritas, muitas vezes foram aqui muitos anos, foram consideradas como um único documento plausível, aquele que era bem questionado e respeitado pelos historiadores, né? E não importa de como ele foi colocado, seja no papel, seja na argila, seja na madeira. Então, os historiadores eles vão facilitar melhor quando eles trabalham a análise desses documentos, porque lá é colocado os seus hábitos, né, a cultura, materializando as ações, né, no decorrer desse tempo. Diversos tipos de fontes escritas são colocadas, né? A gente vê desde a primeira fonte, essa que você está vendo aí por trás das letras, né? Vão ser os primeiros relatos que foram colocados como fonte escrita. A evolução da escrita, ela se registrou muito ao longo do tempo, né, com o seu cotidiano. Aqui a gente vê um dos primeiros tipos de escrita, que vai ser as fontes da antiguidade da Mesopotâmica, né, dos povos considerados sumérios, foram os primeiros que criaram a escrita cuneiforme, em forma de cune, né, e vão de aproximadamente uns 6.000 anos antes de Cristo, o primeiro tipo de documento escrito. Temos os hieróglifos egípcios, também são importantíssimos ao longo do tempo, que foram esses documentos que vão trazer muitas informações sobre essa importante civilização, importante povo da África Antiga. Eles desenvolveram a escrita hieroglífica, e ele é importante para entender a primeira civilização da África, né? Mais ou menos 6.000 anos, e vai ser o precursor do que hoje nós usamos, que são os papéis, que é o papiro, né? Que é aqueles espécies de grandes tubos feitos, enrolados e amarrados, e não era para todas as pessoas a capacidade de tanto ter aquele documento em mãos, quanto para ter possibilidade de registrar algum documento. Existiam as pessoas responsáveis para a escrita nesses papiros. E com o tempo, né, a Idade Moderna já foi criado a imprensa, né, a prensa móvel. Gutenberg ele vai ser o responsável pela criação dessa imprensa. O primeiro livro impresso vai ser a Bíblia, transformando a Bíblia que estava escrita no latim, passa a ser escrita na língua alemã, e todos passam a poder entender o que antes apenas os padres, que eram o detentor do conhecimento naquela época. Daí a importância dessa escrita, porque significando agora que mais pessoas vão poder ter conhecimento. A difusão desse conhecimento, hoje muitas vezes desvalorizado por muitas pessoas. O povo brasileiro também não teve a cultura, não teve um incentivo desde a sua colonização a não valorizar muito essa escrita, a leitura. E isso é muito triste, porque um povo que lê é um povo que entende, que compreende, é um povo rico, né? Precisamos mudar isso e de ler bons livros, não deixar engavetado. E aí nós vamos ter como principais fontes, hoje em dia, como exemplos de fontes escritas na nossa idade contemporânea, jornais, revistas, né? Receitas, culinária, né? Panfletos, livros. Todas essas fontes escritas vão estar deixando fatos que vão estar registrando. Nós mesmos gostamos muito de escrever na adolescência, né? Quando eu digo nós, no sentido de que precisamos aproveitar o tempo que temos, registrar o que pensamos. Muitas vezes não podemos conversar com qualquer pessoa e registramos no diário, né? E é uma forma de deixar ali seu relato, seu documento, seus sentimentos, especialmente em tempos de isolamento social, da qual nós estamos passando em 2021, desde o ano 2020, com essa pandemia
né? Que nós possamos valorizar e registrar também nos diários, né? Esses, esses nossos relatos, nossos sonhos. Temos também as fontes iconográficas, né? São esses símbolos que vão estar mostrando não mais do que aparenta ser, eles vão estar informações, né? Nem desde um brasão de um jogo, desde um documento, um outro símbolo que representa perigo ou sinal de raios que podem transmitir coisas ruins para o ser humano, né? Como vocês estão vendo esse aí amarelo, ou também símbolos que representam a reciclagem, representam a preservação dos recursos que nós temos, naturais, né? E aqueles que não são renováveis, que a gente aprenda a valorizar também e a fazer a leitura desse tipo de iconografia. E aí entra também no ramo as bandeiras. Quando você vê determinada bandeira, você já se identifica, já sabe de quem pertence, seja de um país, seja de um time. Tudo isso muito importante. É uma linguagem que é valorizada, que conta muito sobre um povo. Então, essas fontes pictográficas, elas também vão além para mapas, elas também vão além para quadros, além de esculturas. Essas esculturas, elas podem estar falando muito a respeito daquela época, né? Aqui você vê uma importante escultura que remonta ao tempo da Grécia, é uma importante civilização. E aí você analisa quanto essas esculturas falam por si só, né? São documentos materiais, certo? Além de ser materiais, que deixou vestígio, deixado por fontes, né? No caso, ela é a própria fonte. Ela vai mostrar um pouco sobre a origem, sobre o conhecimento daquele povo, daquela época. Aí temos um outro registro de uma foto de Itaperoa, Bahia, 1935. E diante dessa fotografia, a gente já, como investigador, poderia questionar quem são as pessoas, o que elas estão fazendo, que festividade elas participam, que século elas pertencem. São alguns questionamentos que o historiador faz, ele faz alguns levantamentos de hipótese quando ele faz um achado, né? Descobre uma fonte histórica. Há poucos dias eu estive vendo que estava aparecendo, surgiram, arqueólogos encontraram um carro alegórico do Egito enorme, que foi um enriquecimento para a cultura e que eles acharam assim, desvendando este achado, vão conhecer, com certeza que não pertencia a qualquer pessoa, tinha uma elite por trás, ou seja, é importante o trabalho desses arqueólogos. Daqui a mais 100 anos, né? O que as pessoas estarão analisando ao encontrar objetos deixados por nós vivendo nessa época? Isso é interessante a gente pensar. Nós estamos deixando nossos vestígios, né? Nós vamos estar deixando momentos da nossa vida com objetos que usamos. Então, tudo que está ao nosso redor, material ou imaterial, né? O conhecimento, a cultura, tudo tem a ver com a fonte histórica que vai ser analisada por um povo. Os saberes, né? O modo de fazer determinados alimentos, de determinadas celebrações ou festas com danças populares, né? O tipo de música que nós gostamos, todos esses tipos de manifestações são fontes também, já são fontes imateriais. Essa que nós estamos vendo é uma fonte iconográfica, né? Além dela, nós temos as fontes sonoras. Essas fontes sonoras são muito importantes porque elas registram vivências. E essas vivências vão estar dentro de objetos que para nós é antigo, né? Porque com o tempo tudo isso vai se sofisticando. Temos a fita cassete, temos aí o disco de vinil, o CD, que até há pouco tempo muitas pessoas que tinham já se sentiam muito privilegiadas. Hoje em dia nós já temos pendrives, chips, né? Com milhões ou milhares de músicas podendo ser armazenadas, mostrando a cultura de um povo, né? Mostrando a nossa época.
Além dessas fontes que nós já vimos, materiais e imateriais, mais uma que faz parte de fontes materiais são as arquitetônicas. Essas têm a ver com as grandes construções, essas edificações que marcam a colonização de um povo. Aqui nós temos duas imagens, uma representando Brasília, né? Outra representando uma dessas importantes cidades nordestinas, seja ela baiana, porque mostra muito da colonização portuguesa ou holandesa aqui no nosso território. Temos aqui uma outra imagem representando o Coliseu Romano. E temos aqui também uma catedral, né? E essa catedral também é como uma fonte arquitetônica. Assim como temos aqui na nossa cidade várias igrejas construídas que remontam ao princípio da nossa história como cidade de Tianguá, né? No caso. Temos aqui diante dessas fontes, o que o historiador faz? Ele vai fazer suas críticas, né? Sobre o mesmo fato, sobre uma mesma fonte histórica, vai haver interpretações diferentes, com pontos de vista de cada um. Porque, como já dissemos, e sabemos que todos nós analisamos conforme nossas crenças, nossos valores, nossa cultura, nosso modo de pensar. Então, a crítica a essas fontes se dá pela interpretação do historiador. Daí a importância de várias ciências junto com esse historiador, seja arqueologia, paleontologia, né, sociologia, eles vão dar a sua versão, a sua interpretação sobre determinada fonte. Então, é importante que a gente sempre, quando se refere à história, pensar nesse campo de investigação que o historiador vai estar vendo, né? O Heródoto, ele foi o primeiro a usar esse termo de campo investigativo porque ele estava em um tempo pensando no outro posterior, né? A maneira de diferenciar, elaborar da época que ele vive. Então, tal fato de analisar o campo investigativo deu a Heródoto esse título de o pai da história, como nós já tínhamos visto. Então, ao longo do tempo, a escrita dessa história vai ser chamada de historiografia, é a maneira de colocar os temas, de dividir as épocas, é o historiador que faz para que a gente compreenda a análise desse tempo e a interpretação dessa história. Então, na historiografia se convencionou a dividir a história da humanidade em períodos, em fases, colocando numa espécie de linha do tempo, né? E aí, cada documento novo que é encontrado, mais pesquisas surgem, novas interpretações são colocadas diante dessa fonte histórica, e assim vai se reescrevendo a história e aumentando a historiografia. Então, nada é definitivo, tudo vai mudando com a descoberta de outras fontes, de outras análises, né? Hoje já, como falei, dividindo em fase a história hoje em história pré-literária, que já se diz hoje, que já se critica hoje a questão de dizer que é história pré-história, como se antes da escrita não houvesse história, chamando a história de pré-literária, a história antiga, depois vem a história da Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Diante disso, como representar essa história, né? Como esse indivíduo vai construir essa visão da realidade é uma outra questão que deve ser percebida. Como ele vai representar isso, né? Como é que ele vai analisar? Vai depender também da sua forma de crer, de perceber. Por exemplo, uma tempestade ela pode ser representada ou como um fenômeno natural ou como uma tragédia vinda do divino, como era feita, colocada na Idade Média. E a gente poderia também se questionar hoje, né? Tantas coisas acontecem, a pandemia em si, qual a razão dela estar acontecendo? Foi fato do divino, é questão ou é questão do próprio humano, a ação humana, né? Das relações entre si, desse intercâmbio, de tudo isso que nós vivemos hoje em dia. São representações, cada um vai representar conforme tem a sua crença, né?
E aí também existem as formas de contar esse tempo, né, como formas diferentes da sociedade pensar. Ao longo do tempo, a sociedade elas vão modificando a forma de pensar o tempo. Primeiro só se analisava pela contagem da natureza, o que acontecia ao redor, se percebia com o crescimento dos cabelos, a mudança no corpo, né? Se analisava as fases da lua, ou fenômenos como a seca. E isso ia contando o tempo, marcando fazendo marcações nas paredes, né? Isso era uma forma dos primitivos contar o tempo. Isso a gente chama de tempo da natureza, era como se contava antigamente. Né? Até que foi encontrado uma outra forma de contar esse tempo cronologicamente, usando medidas padrões, como de horas, dias, meses, né? Anos, décadas e séculos. E aí, com o tempo, vai se colocando isso como um patamar para muitas gerações. Hoje em dia a gente usa, ao longo do tempo se criou o relógio do sol, né? A ampulheta, o relógio de pulso, de bolso, depois o de pulso. E aí a gente vê que hoje em dia tem relógio que está no celular, hoje em dia tem gente que nem usa, né? Porque está em todo lugar, tem algum objeto que já serve para marcar o tempo, sem ser só o relógio de pulso, como você vê. E também as formas de contar o tempo, e mudou também as formas de falar e de colocar no calendário, né? Vários tipos de calendário existem. E desses diversos tipos, a gente tem o islâmico, um dos muito conhecido, e o gregoriano. O islâmico, ele é baseado nos movimentos da lua e baseia-se na crença islâmica desde a saída de Maomé à cidade de Meca, a peregrinação que ele fez, quando ele foi expulso, né, teve que fugir, e aí marcou-se como o ano 1, que é o ano islâmico, também chamado de egípcio. Também o calendário gregoriano, é o calendário baseado na crença cristã, onde se conta e analisa o tempo pelo espaço de tempo que a Terra dá em volta do Sol. Né? O marco inicial do ano, seria o ano 1, começa a partir do nascimento de Cristo. Sendo assim, para a maioria dos que se colocou hoje em dia, a maioria dos países usam o calendário gregoriano como o seu principal calendário, que a maioria das pessoas acreditam nessa fé, né, no cristianismo. Tem também o calendário chinês, né, baseado, que também a gente já viu, né, baseado tanto no ciclo solar como no ciclo lunar, chamado de lunisolares. E aí nós vamos ver as imagens desses calendários que representam esse calendário islâmico, baseado no movimento da Lua, né? E esse é o calendário chinês. E aí esse ano eles comemoram, estão no ano do boi, né? E temos o calendário gregoriano, que é o que a maioria dos países usam, porque por ter raízes também cristãs. E tem o calendário maia, assim como tem outros, né? Uma importante civilização também que se desenvolveu aqui nas Américas, que até contou a história de que no ano 2012 seria o fim do mundo, porque na verdade eles contam ela como ciclos, e o ciclo teria se acabado no ano 2012. Muitas pessoas acreditando levando isso literalmente, acreditaram que o mundo se acabaria no ano de 2012. E aí você vê uma charge bem interessante que ele diz assim: é o fim do mundo, minha mulher fugiu com o vizinho. Aí melhor pagar o cara e dar por terminado aquele serviço. É uma ilustração falando sobre o ano do calendário maia, né? E agora, para terminar, a gente vai com alguns questionamentos, né, que a gente pode finalizar essa aula sobre a importância dessas fontes para a pesquisa histórica, como podemos classificar essas fontes históricas, exemplificando cada uma, dizer os tipos de fontes que a gente vai estar usando, colocando a sua autobiografia, e como você relaciona as fontes da autobiografia aos acontecimentos históricos. Tudo isso você vai estar trazendo para a nossa aula na próxima aula presencial, tá certo? No mais, queridos, obrigado pela atenção.
Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar com os amigos. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.